Capítulo 1. Entendendo os adolescentes de hoje. Você sabia que 60 anos atrás a adolescência não era considerada uma faixa etária distinta? A palavra adolescentes começou a se popularizar na época da Segunda Guerra Mundial. Apesar de muitas mudanças terem ocorrido no mundo desde que os adolescentes surgiram formalmente na sociedade, existem muita semelhança entre os jovens da década de 1940 e os do século XXI. Desde o aparecimento da chamada cultura adolescente até o seu equivalente moderno, existem temas que têm estado sempre presentes: independência e identidade própria. Durante décadas, eles têm buscado a identidade própria, enquanto tentam estabelecer a independência em relação aos pais. Essa preocupação não existia antes do aparecimento do termo adolescente. Nos Estados Unidos, antes da era industrial, os jovens trabalhavam nas fazendas dos pais até se casarem, ganharem ou herdarem as próprias terras. Identidade não era algo que buscavam. Eles se tornavam fazendeiros quando tinham idade suficiente para trabalhar nos campos. Eram considerados crianças até se casarem. Só então ingressavam na vida adulta. A busca por independência e identidade. Até o início da década de 1940, a independência era algo praticamente inconcebível para os adolescentes, pelo menos até o casamento. Naquela época, só era possível ser independente se os pais estivessem dispostos a ajudá-los financeiramente. Com a chegada da industrialização, a identidade própria tornou-se uma questão de escolha. Era possível aprender uma profissão e trabalhar em uma fábrica como operador de máquinas, tecelão, sapateiro, etc. A independência também era algo mais real, porque arranjar um emprego em uma vila vizinha poderia ser o meio pelo qual, com o dinheiro ganho, fosse possível morar longe dos pais. Assim, as maiores mudanças culturais transformaram-se no cenário da cultura adolescente que surgia. Desde a década de 1940, os jovens têm seguido esse paradigma com o propósito de obter identidade própria e independência. Mas isso aconteceu em um mundo que mudava rapidamente. Eletricidade, telefones, automóveis, rádios, aviões, televisores e computadores possibilitaram a criação de novas maneiras de alcançar independência e identidade própria. O adolescente de hoje vive em uma sociedade globalizada. Entretanto, é interessante que o foco dele continue voltado para si mesmo, para a identidade e independência. Falaremos mais sobre este assunto adiante. Os lugares onde os adolescentes expressam sua independência e identidade também mudaram com o passar dos anos. Mas os meios continuam a ser basicamente os mesmos: música, dança, roupas, linguagem, modismos e relacionamentos. Por exemplo, o estilo musical se modificou com o passar dos anos, das big bands para o rhythm and blues, daí para o rock, folk, country, blues, heavy metal, rap e assim por diante. Hoje, o adolescente tem uma variedade ainda maior para escolher, mas você pode estar certo de que o gosto musical dos filhos será diferente do estilo dos pais. Isso é uma questão de independência e identidade. O mesmo princípio é válido para todas as outras áreas. Mas o que caracteriza a cultura adolescente de hoje? Como o jovem se assemelha ou difere dos adolescentes de outras gerações? Semelhanças com as gerações de adolescentes anteriores, encarando as mudanças físicas e mentais. Os desafios básicos que os adolescentes de hoje encontram são semelhantes ao que você enfrentou quando tinha a idade deles. Primeiro, há o desafio para aceitar as mudanças que ocorrem no corpo e adaptar-se a elas. Braços, pernas, mãos e pés crescem, algumas vezes de modo desproporcional, deixando-os com aquela aparência tipicamente desengonçada, que é extremamente embaraçoso para eles. Além disso, as características sexuais estão se desenvolvendo, o que pode ao mesmo tempo produzir sentimentos positivos ou ansiedade. Que pai não se compadece ao ver o filho lutar contra aquele inimigo implacável, a acne? Essas mudanças fisiológicas produzem diversas dúvidas nos adolescentes, tais como: estou me tornando adulto, mas qual será a minha futura aparência? Eu serei muito alto ou muito baixo? Minhas orelhas ficarão grandes? Meus seios serão pequenos? E como ficará o meu nariz? Meus pés serão grandes? Sou muito gordo ou muito magro?
Estas e muitas outras questões estão na mente dos jovens em formação. A maneira como reagem a essas transformações terá um efeito positivo ou negativo no desenvolvimento da identidade própria. Com o crescimento físico característico, há também a explosão do crescimento intelectual. O jovem desenvolve um novo padrão de pensamento. Enquanto era criança, pensava em função de ações concretas e acontecimentos. Agora que é adolescente, começa a pensar em função de conceitos abstratos, como honestidade, lealdade e justiça. Com o pensamento abstrato, abre-se diante dele um mundo de possibilidades ilimitadas. Ele passa a ter a capacidade de imaginar como as coisas poderiam ser diferentes, como o mundo seria se não houvesse guerras, ou como pais compreensivos tratariam os filhos. O mundo das possibilidades abre todo tipo de porta para a descoberta de uma identidade própria. O adolescente raciocina: posso ser neurologista, talvez piloto ou até lixeiro. As possibilidades são ilimitadas e o jovem pode se ver em diferentes profissões. Entrando na idade da razão. A adolescência é também a idade da razão. O jovem consegue pensar de maneira lógica e ver as consequências para cada atitude diferente que adotar. Ele aplica essa lógica não apenas no próprio raciocínio, mas também na argumentação com os pais. Por isso, normalmente é visto como um questionador. Na verdade, só está desenvolvendo as habilidades mentais. Se os pais entenderem isso, podem ter conversas interessantes e significativas com os filhos. Caso contrário, terão um relacionamento conflituoso e o adolescente precisará identificar outras oportunidades para exercitar os músculos cerebrais. Com esse rápido crescimento no desenvolvimento intelectual e a aquisição de novas informações, os jovens sempre pensam que são mais espertos do que os pais. Em algumas áreas podem até estar certos. Esse padrão avançado de pensamento leva-os para uma série completamente nova de desafios no campo dos relacionamentos sociais. Por um lado, discutir sobre ideias com os amigos e escutar pontos de vista diferentes dá origem a novos níveis de intimidade. Mas, por outro lado, faz que os relacionamentos sejam conflitantes. Por isso, o surgimento de turminhas, grupo bem limitados de convívio social, entre eles tem muito mais a ver com a concordância das ideias do que com as roupas ou a cor do cabelo. Da mesma forma que os adultos, os adolescentes acabam sentindo-se mais confortáveis conversando com aqueles que concordam com eles, e por isso tendem a passar mais tempo convivendo socialmente com essas pessoas, confrontando moralidade e valores pessoais. A habilidade intelectual de analisar ideias e ações de uma maneira lógica e de projetar as consequências de certas crenças dá margem a um típico desafio adolescente, ou seja, o exame dos sistemas de crenças em que o adolescente foi criado. Ele questiona se aquelas crenças são realmente válidas para que se comprometa com elas. Interroga: será que meus pais estão certos no modo como veem Deus, a moralidade e os valores? Estes são assuntos difíceis que mais cedo ou mais tarde todo adolescente deve enfrentar. Se os pais não entendem esse conflito, acabam tornando-se uma influência negativa, e isso poderá afastá-los das crenças e dos valores que os pais haviam ensinado anteriormente. Quando o adolescente se questionar sobre suas crenças, os pais sábios devem ouvir as perguntas e procurar dar respostas honestas, mas não de um modo autoritário, encorajando a continuar explorando essas ideias. Essa é uma boa oportunidade para dialogarem com os filhos sobre as crenças que lhes ensinaram durante tantos anos. Porém, se condenarem o adolescente por esses questionamentos, talvez até acusando-o de estar colocando em dúvida as crenças da família, ele será forçado a fazer perguntas em outro lugar. Pensando na sexualidade no casamento. Outro desafio importante para o adolescente é entender a própria sexualidade e aprender as regras de comportamento social dos homens e das mulheres. O que é apropriado ou não no relacionamento com pessoas do sexo oposto? O que devo e não devo fazer com meus sentimentos e pensamentos sexuais? Estas questões, normalmente ignoradas pelos pais, não podem ser desconsideradas pelo jovem.
A sexualidade aflorada faz parte dele, e o relacionamento com os membros do sexo oposto é uma realidade constante. A maioria sonha casar-se um dia e constituir família. Em uma recente pesquisa, pediu-se que os adolescentes identificassem as prioridades para o futuro. 86% disse que ter uma família estável seria a coisa mais importante nos planos para o futuro. Ele passa muito tempo pensando sobre como irá percorrer o caminho entre o início da adolescência e um casamento estável. Quando poderá ter a família que deseja? Pais que pretendem ajudá-los devem usar o ritmo normal das conversas de família para tratar dos assuntos relacionados com sexualidade, namoro e casamento. Devem também disponibilizar material impresso que trate desses assuntos com uma linguagem acessível, que traga informações claras e práticas. Os que frequentam a igreja devem verificar se ela oferece cursos ou palestras sobre sexo, namoro e casamento. Essas aulas são geralmente ministradas pelos líderes de adolescentes e proporcionam um contexto social no qual eles podem, de um modo aberto e agradável, aprender e discutir importantes aspectos do desenvolvimento deles, questionando o futuro. Existe outro desafio muito comum, enfrentado por adolescentes do passado e do presente. Confrontam-se com a pergunta: o que vou fazer da minha vida? Isso envolve a escolha de uma profissão, mas vai muito além disso. É, sobretudo, uma questão espiritual. No que vale a pena investir a minha vida? Onde encontrarei mais felicidade? Onde poderei contribuir mais? Mesmo que essas perguntas pareçam filosóficas demais, são questionamentos reais dos adolescentes. Em um contexto mais imediato, os jovens devem responder a questões como: irei para a universidade? Caso eu vá, para qual? Devo entrar para as Forças Armadas? Se entrar, para qual delas? Ou, devo arranjar um emprego? Se devo, que tipo? Obviamente, os adolescentes sabem que todas essas decisões terão consequências. Algo acontecerá depois que o próximo passo for dado. E, de algum modo, esse próximo passo influenciará o destino deles. É um desafio e tanto para essas mentes tão jovens. Pais que desejarem ser prestativos partilharão com os filhos adolescentes os próprios conflitos, as alegrias e decepções. Como pai, você não pode e não deve dar respostas fáceis a seu filho, mas sim encorajá-lo a buscar respostas e talvez apresentá-los a pessoas de diferentes profissões que possam falar um pouco sobre a experiência delas. Você também pode incentivar o adolescente a buscar orientação de conselheiros vocacionais, tanto no ensino médio quanto na época em que ele estiver para entrar na universidade. Acima de tudo, deve aconselhá-lo a seguir o exemplo de Samuel, o antigo profeta hebreu que escutou o chamado de Deus quando era adolescente e disse: fala, porque o teu servo ouve. 1 Samuel 3:10. Os homens e as mulheres que causaram grande impacto na história da humanidade foram aqueles que perceberam que tinham um chamado divino e que viveram esse chamado em suas profissões. Todos os desafios citados acima são similares aos que adolescentes de todas as gerações tiveram de enfrentar. Mas o adolescente de hoje vive um mundo muito diferente daquele que vivia os adolescentes do passado. E certamente em um mundo diferente daquele que os pais viveram quando tinha a idade deles. 5 diferenças fundamentais. Apesar de todas essas semelhanças, não podemos esquecer de que existe um grande abismo entre os adolescentes de hoje e os do passado. Este abismo é formado pelo ambiente cultural com o qual os adolescentes irão se deparar. Mas quais são algumas dessas diferenças culturais? Tecnologia. Uma das diferenças mais facilmente observáveis é que os adolescentes de hoje estão crescendo em um mundo de tecnologia avançada. Os pais cresceram com o telefone, o rádio e a programação da televisão local. Mas para o adolescente moderno, a televisão a cabo e as transmissões via satélite criaram um mundo muito mais globalizado do que o dos pais. O excesso de canais de televisão e estações de rádio deu acesso a todo tipo de entretenimento dentro de suas culturas. Além do mais, o adolescente não está limitado a esses meios pré-programados. Todos os filmes já produzidos podem ser alugados na locadora mais próxima e cada música já está gravada, disponível em CDs e pode ser ouvida no aparelho de som deles. Os adolescentes de hoje
estão crescendo em meio aos computadores. Milhões deles, desde cedo, têm os próprios computadores em casa. A supervia de informações da internet tornou-se um meio de influência sobre o jovem de hoje, tanto positiva quanto negativa. A internet permite que assistam aos trailers dos próximos filmes a serem lançados, escutem estações de rádio do mundo todo, baixem os últimos lançamentos musicais e também se comuniquem com os amigos por meio de programas de conversa instantânea. Na verdade, com as salas de bate-papo e as mensagens instantâneas, a internet está rapidamente substituindo o telefone como sistema de comunicação do adolescente para conversar com os amigos e trocar ideias. Uma pesquisa recente indicou que os jovens americanos usam a internet em média 8,5 horas por semana para bater papo e enviar e-mails. Em comparação, gastam 1,8 horas fazendo a lição de casa. Esta realidade tecnológica põe o adolescente em contato com o mundo e o mundo em contato com ele. Portanto, o adolescente de hoje está exposto a estímulos culturais que os pais jamais imaginaram existir. Conhecimento da violência e exposição a ela. A segunda diferença cultural da atualidade é que o adolescente cresce com muito mais conhecimento do comportamento violento do homem. Em parte, isso acontece por causa dos avanços tecnológicos, ou seja, mais violência tem sido noticiada pela mídia. Na verdade, isso apenas reflete o interesse, quase uma obsessão, da nossa cultura por violência. Filmes, músicas e livros exploram com frequência cenas violentas. Uma pesquisa recente sobre a juventude, feita pelo Instituto Gallup, revelou que 36% dos jovens veem a cada mês pelo menos um filme ou programa de televisão que contém excesso de violência. É interessante ressaltar que em 1999, cerca de 8 em cada 10 adolescentes, 78%, disseram ao Instituto Gallup que não veem problema em assistir a um filme ou programa de televisão violento. Entretanto, 53% dos mesmos adolescentes concordaram que a violência na televisão e nos filmes transmite mensagens erradas aos jovens. A mesma pesquisa demonstrou que 65% dos entrevistados creem que os filmes e a televisão têm grande influência na visão de mundo dos jovens de hoje. A exposição à violência não está limitada às mídias e aos filmes. Muitos adolescentes contemporâneos já experimentaram a violência em suas próprias vidas, já viram os pais agredirem fisicamente as mães, ou eles mesmos já sofreram agressão física dos pais, padrastos ou de outros adultos. A maioria deles reconhecem que a escola pública é geralmente um cenário de comportamento violento. Alguns adolescentes chegam a ser agentes da violência, cometendo até homicídios, enquanto a média geral de homicídios nos Estados Unidos tem permanecido quase estável nos últimos 30 anos, o número de homicídios entre adolescentes continua crescendo. O período de maior crescimento ocorreu entre a metade da década de 1980 até meados da década de 1990, quando cresceu 168%. Segundo o FBI, ocorreram cerca de 23 mil homicídios a cada ano nos Estados Unidos. Em 25% destes casos, o assassino tem 21 anos de idade ou menos. A violência sempre fez parte da nossa cultura, porém os adolescentes estão mais conscientes da violência intelectual e emocional do que qualquer geração anterior. A família fragmentada. O terceiro fator cultural que influencia o adolescente de hoje é a situação fragmentada da família em muitos países. De acordo com uma pesquisa sobre a juventude feita recentemente pelo Instituto Gallup de Pesquisas, 4 em cada 10 adolescentes americanos, 39%, vivem com apenas um dos pais. Em 8 de cada 10 casos, o pai é quem está ausente. A mesma pesquisa constatou que 20% dos adolescentes americanos vivem com o padrasto ou com o companheiro da mãe. Sociólogos têm observado, em índices sem precedentes, a família de hoje são atípicas. Temos pais trabalhando enquanto as mães ficam em casa, pais e mães trabalhando fora, pais solteiros e mães solteiras, novos casamentos reunindo filhos oriundos de criações completamente distintas, casais sem filhos, homens e mulheres vivendo juntos sem serem casados, com e sem filhos, casais de gays e de lésbicas com filhos. Estamos vivendo um período histórico de mudança na família americana.
Outro pesquisador do assunto acrescentou: ainda não temos os dados completos dos resultados dessa fragmentação, mas a perspectiva sociológica indica que esse problema tem uma ligação direta com muitos dos conflitos sociais que vemos todos os dias. Algumas das atitudes observadas, o estresse, a alienação e a constante falta de atenção estão relacionados diretamente com a tensão gerada para se ajustar a esses novos tipos de famílias. Além da fragmentação da família nuclear, pai, mãe e filhos, os adolescentes de hoje são criados, em sua maioria, sem a presença de outras pessoas da família, como avós, tias, tios e outros parentes. Com maior frequência, mais e mais famílias nucleares moram longe dos parentes, se compararmos com as gerações anteriores. Além disso, os vizinhos, que já foram considerados pais substitutos, pois antes cuidavam dos filhos uns dos outros, hoje estão sempre ocupados e raramente podem ajudar. A escola da comunidade já foi mais homogênea e a vizinhança oferecia um ambiente seguro para os jovens crescerem e se relacionarem com os demais. Mas isso quase não acontece mais atualmente. Todas as influências positivas fora do lar estão desaparecendo rapidamente. James Cromer, diretor do Centro de Estudo da Criança de Yale, vê essa ruptura como um fator tão crítico quanto a desestruturação da família nuclear. Falando sobre a própria infância, Cromer disse: pelo menos 5 amigos íntimos de meus pais contavam tudo o que eu fazia, que fosse considerado inaceitável no trajeto entre minha casa e a escola. Atualmente, esse tipo de pessoa não existe mais. No passado, os adolescentes podiam contar com a ajuda de toda a família, de uma vizinhança saudável, igrejas e grupos comunitários. Os adolescentes de hoje, porém, dificilmente dispõem desse tipo de apoio. Conhecimento da sexualidade e exposição a ela. A atmosfera sexual de hoje, na qual os adolescentes devem crescer, também é muito diferente de tempos atrás. Os baby boomers da década de 1960 rebelaram-se com as tradições dos pais no tocante ao sexo, mas eles se lembravam de quais eram essas regras sexuais e muitas vezes sentiram-se culpados por tê-las desrespeitado. Por sua vez, os adolescentes de hoje estão crescendo em um mundo sem regras bem estabelecidas sobre o sexo. Filmes, mídia e música transformaram o sexo em sinônimo de amor e o mostram como algo normal em um relacionamento descompromissado. Como consequência, muitos adolescentes têm se tornado sexualmente ativos. O resultado das pesquisas variam, mas em média, 70% e 80% dos adolescentes norte-americanos já tiveram relações sexuais antes de terminar o ensino médio. Os adolescentes que não são sexualmente ativos se debatem contra questionamentos como: será que estou perdendo algo importante? Há algo errado comigo? Enquanto isso, os que são sexualmente ativos têm outro tipo de sentimentos. Sentem-se usados, abusados e vazios. Os adolescentes de hoje vivem um mundo onde o sexo não é apenas algo esperado que aconteça durante o namoro, mas viver junto antes do casamento é cada vez mais comum, enquanto que o relacionamento homossexual é promovido como um estilo de vida alternativo. Na verdade, os termos bissexual e travesti estão se tornando cada vez mais comuns no vocabulário do adolescente moderno. De um modo bem real, o sexo tornou-se uma espécie de Deus nos Estados Unidos. Os templos e locais de adoração deles são tão diversos quanto se pode imaginar. É neste mundo que o adolescente de hoje deve conviver e aprender a lidar com a sexualidade emergente, moralidade neutra e valores religiosos. Por último, o adolescente de hoje está crescendo em um mundo que é verdadeiramente pós-cristão. Quando se trata de religião e moral, não existem mais absolutos. Nas gerações passadas, a maioria dos adolescentes americanos podia ter um comportamento facilmente definido como moral ou imoral. Os julgamentos morais eram baseados principalmente nas escrituras, mas isso não é verdade para os adolescentes de hoje. Pela primeira vez na história dos Estados Unidos, uma geração inteira está crescendo sem valores morais definidos. Esses valores geralmente são neutros. O adolescente aprende que certo é tudo aquilo que o faz sentir-se bem. Errado é um conceito relativo. Em uma pesquisa reveladora realizada com adolescentes mais velhos em meados da década de 1990, o grupo de pesquisa Barna descobriu que 91% dos adolescentes concordaram com a seguinte declaração:
O que é certo para uma pessoa em uma determinada situação pode não ser correto para outra pessoa em situação similar. 80% concordaram que, quando se trata de moral e ética, a verdade tem significados diferentes para pessoas distintas. Ninguém pode estar 100% certo de que sabe a verdade. Em uma sociedade em que a verdade e a integridade antigamente eram valorizadas, 57% dos adolescentes creem que algumas vezes é necessário mentir. A maioria, a geração de hoje não tem uma definição clara do que é certo ou errado. Os motivos do crescimento de uma geração amoral foram explicados pelo educador Tom Rainer da seguinte forma. Os cuidados, os chamados builders, construtores nascidos antes de 1946, aceitaram e ainda aceitam os princípios judeus cristãos básicos para discernir o certo do errado. Eles creem que a Bíblia é o guia moral para a vida de hoje. Entretanto, os filhos dos builders, os baby boomers e os próprios filhos, os baby busters, em grande número afastaram-se da igreja e de outras atividades cristãs. Rainer acrescenta: sem a influência da igreja, eles começaram a se engajar em atividades que os pais consideravam imorais. Tinham os padrões absolutos dos pais e avós sobre a moralidade, mas os aceitavam mais na teoria do que na prática. A geração Bridger aceitavam mais na teoria. Os nascidos entre 1977 e 1994, porém, não tinham nenhum padrão moral, como a Bíblia, nem o exemplo moral dos pais. O entendimento deles do que é certo e errado é no mínimo confuso. Os membros de toda essa geração amoral em breve serão adultos. Adolescência sempre foi o período da vida em que as crenças religiosas têm sido exploradas. Os adolescentes estão fazendo perguntas sobre as crenças ou descrenças religiosas dos pais. Assim, como em outras áreas da vida, procuram descobrir a própria identidade. A diferença no mundo de hoje é que os adolescentes estão expostos a muitas crenças religiosas, que são apresentadas tanto pelas novas tecnologias quanto pelos amigos deles que estão envolvidos em outros grupos religiosos. Religião é importante para o adolescente de hoje. Uma pesquisa do Instituto Gallup, feita recentemente, declara que 4 em cada 5 adolescentes, 79%, vê a fé como algo importante na vida. A maioria deles, 64%, pertencia a uma igreja, sinagoga ou outro grupo religioso. Metade deles, 49%, disse que sua vida pertencia a Deus ou a alguma força superior. Mais de um terço, 35%, disse que a fé era a influência mais importante na vida e 34% se consideraram nascidos de novo. 4 em cada 10 adolescentes, 42%, disseram que havia participado de uma cerimônia religiosa na semana anterior. Os adolescentes de hoje estão mais interessados nas experiências e nos relacionamentos que podem ter nos grupos religiosos do que em uma crença religiosa abstrata. Se o grupo religioso for receptivo, carinhoso e lhes der apoio, eles se sentirão atraídos para lá, mesmo que não concordem com muitas das crenças desse grupo. Os pais podem orientar os filhos. Este é o mundo no qual o jovem terá de crescer. A boa nova é que os adolescentes de hoje procuram os pais para pedir conselhos. Em uma pesquisa feita recentemente, eles disseram que os pais têm mais influência sobre eles do que os amigos nas seguintes questões: se deve ou não ir para a universidade, se devem frequentar a igreja, fazer a lição de casa e ingerir bebidas alcoólicas. Os pais também têm grande influência nos planos e na carreira deles. Os amigos têm mais influência em decisões imediatas, como se deve ou não cabular a aula, como com quem deve namorar, o modo de pentear o cabelo, que tipo de roupa deve usar. Esta pesquisa também demonstrou que quando os adolescentes foram questionados sobre quem influencia mais as suas decisões, pais ou amigos, as decisões mais influenciadas pelos pais foram aquelas que determinavam o tipo de pessoa que o jovem seria. Sim, seu filho será influenciado pelos amigos em certos assuntos, mas são vocês que mais influenciam o pensamento e o comportamento dele. Os demais capítulos deste livro visam ajudá-lo a aprender como suprir de modo efetivo a necessidade que o adolescente tem de amor e assim pavimentar o caminho para que você o influencie muito mais em todas as áreas da vida.